Zenit coloca Luiz Henrique à venda e Flamengo prepara a proposta para a janela do meio do ano. Novidade no Ninho. Técnico Leonardo Jardim sobe atacante do Sub-17 para treinar com os profissionais. E Mengão está no mercado em busca da contratação de um lateral esquerdo. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossas redes, vem comigo, assiste até o final, não pule, isso que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. A reapresentação do elenco rubro-negro contou com uma novidade. Isso porque um dos destaques do Sub-17, o atacante Wallace Inácio, ganhou a oportunidade de treinar pela primeira vez com os profissionais do Mengão. O Wallace Inácio participou das atividades técnicas e táticas de Leonardo Jardim no CT Jorge Elal, no Ninho do Urubu. Importante frisar que alguns treinos, vários atletas da base sobem para integrar o plantel, principalmente nesse momento data FIFA, em que o Leonardo Jardim não pode contar com 7 atletas do Flamengo, muitos inclusive estarão em campo hoje. Daqui a pouco tem seleção brasileira contra a França, o Léo Pereira será titular, já inclusive saiu a escalação, Carrascal será titular pela Colômbia, que vai enfrentar a Croácia. São jogos amistosos, mas o Leonardo Jardim não poderá contar com esses atletas. E aí, o treinador sempre busca alguns garotos da base para completar a atividade com os profissionais. Chama a atenção que o Wallace Inácio, pela primeira vez, treinou com os profissionais. E a posição dele é uma posição carente no elenco, atacante mesmo, atacante de origem, ali na posição do Pedro. E o Wallace Inácio fez questão de celebrar a estreia pelo Flamengo nas redes sociais. Ele escreveu o seguinte: primeiro treino no profissional, somente agradecer a Deus pelas oportunidades. E além do texto, o atleta compartilhou fotos do momento em que estava em campo nas redes. O atacante Wallace Inácio é um dos principais jogadores do Sub-17 do Flamengo em 2026. De momento, o jovem tem uma multa rescisória de 50 milhões de euros para o exterior, cerca de 300 milhões de reais. Olho no garoto, hein? Wallace Inácio, de apenas 17 anos, que está voando no Sub-17 do Flamengo e foi chamado pelo Leonardo Jardim. Isso aí é importante porque o técnico do Flamengo, dos profissionais, está de olho na base, e tem esse intercâmbio aí. Tem o Bruno Pivetti, que é do Sub-20, tem os outros técnicos das categorias abaixo, e aí tem todo um intercâmbio, uma filosofia no Flamengo, e de repente a gente descobre aí um garoto muito bom, aí não precisa ir lá fora contratar, Usa aí a prata da casa, o nosso garoto do Ninho. Olha, o Flamengo busca a contratação de um lateral esquerdo após problemas físicos e queda de rendimento na posição. O Leonardo Jardim trata o setor como prioridade, já que Alexandro sofre com lesões, tanto que foi cortado desse período data FIFA pelo Ancelotti, Ele inclusive vem fazendo exercícios especiais por conta aí desse problema que ele teve no último jogo contra o Corinthians, e o Ayrton Lucas, que vive uma eterna má fase, não consegue se recuperar. E aí, o nome de Matheus Bidu, do Corinthians, foi sondado recentemente, sem avanço. Porém, a diretoria do Flamengo mantém outros alvos no radar e deve agir com mais força na janela de junho. Junho e julho, nessa janela do meio do ano. E pelo que eu fiquei sabendo, é uma contratação prioritária para a lateral esquerda. O Flamengo está no mercado para buscar a contratação de um lateral esquerdo. Então tá aí a informação, não será segredo, para ninguém que assiste aqui os nossos conteúdos, não será surpresa, porque vocês estão ouvindo hoje, 26 de março, a janela está fechada para o exterior, mas na próxima janela, a janela do meio do ano, o Flamengo pensa sim em contratar um lateral esquerdo. Agora, pode ser que nessa mala, além do lateral esquerdo, chegue também um atacante, um ponta. Aliás, pode ser uma contratação de peso. Isso porque os companheiros do UOL trouxeram hoje que o Zenit prepara a venda de Luiz Henrique. Já vê com bons olhos
a saída do jogador na próxima janela do meio do ano. O Zenit deseja receber, já colocou inclusive o valor, né, que quer receber pelo Luiz Henrique, 40 milhões de euros, 244 milhões de reais. Ô, produção, quanto é que o Zenit pagou ao Botafogo para levar o Luiz Henrique, você lembra? Em torno de 30, 35 milhões de euros. Tá aí, o Zenit quer levar um pouquinho mais nessa venda do Luiz Henrique. Lembrando que o Luiz Henrique está no banco de reservas hoje contra a França, né? Na escalação aqui que a gente viu da seleção brasileira, inclusive eu compartilhei a escalação nas minhas redes por conta da estreia do zagueiro Léo Pereira. Nós temos aqui, ó, a seleção com Ederson, Wesley, Bremer, Léo Pereira, Douglas Santos, Casimiro, Andrei Santos, Rafinha, Matheus Cunha, Vini Júnior e Martinelli. Mas no banco de reservas a gente consegue ver aqui o Ryan, do Bournemouth, né, ex-jogador do Vasco, Igor Thiago e Luiz Henrique, do Zenit, está aqui no banco, além de Hendrick, João Pedro, Gabriel Sara, Fabinho, Danilo, né, Kaique, o Ibanez, o Bento e o Hugo Souza. Então tá aqui, o Luiz Henrique ele foi convocado, não quer dizer que ele já carimbou o passaporte para a Copa do Mundo, né? O Ancelotti vai usar esses 2 últimos amistosos antes da lista final. Se ele for convocado para a Copa do Mundo, acredito que vai valorizar um pouquinho mais. O Zenit não vai pedir só 40 milhões de euros. Também vai depender da participação dele na Copa do Mundo. Se ele for um figurante, vai permanecer esse valor de 40 milhões de euros. Por que eu estou falando isso? Porque o Flamengo observa o Luiz Henrique desde quando ele estava lá na Espanha. O Flamengo tentou contratar o Luiz Henrique na Espanha, por pouco não conseguiu, o Botafogo chegou, o Textor chegou a viajar na Espanha, a viajar para a Espanha, se reuniu na casa do Luiz Henrique e trouxe ele para o Botafogo. E o resto foi história, né? Ele conquistou o Brasileiro e a Libertadores de 2024 com o Botafogo. E aí ele foi para o Zenit. E o Flamengo continuou observando ele. Agora é uma questão real, porque o Zenit topa vender o atacante. Não é aquilo lá, o Flamengo vai negociar com o Zenit um jogador que o Zenit não quer vender. E foi assim durante anos com o Claudinho e o Wendel. Agora é diferente. Agora o Zenit vai colocar o Luiz Henrique à venda. E o Flamengo não pode dar mole para outros clubes. Por exemplo, o Palmeiras vai tentar a contratação do Luiz Henrique. Eu não tenho a menor dúvida. O próprio Botafogo pode tentar, mas o Botafogo está aí cheio de dívidas, com problema aí, né? Com o John Textor. Eu acho difícil o Botafogo entrar numa parada e pagar 40 milhões de euros pelo Luiz Henrique. Mas o Flamengo tem essa condição. E é um jogador que pode arrebentar ali no esquema do Leonardo Jardim. E na informação do UOL, né, o jornalista Bruno Andrade, ele traz aqui também que, além do Luiz Henrique, o Zenit pensa em vender o zagueiro Nino e o volante Wendel. A ideia é aproveitar o dinheiro das vendas e buscar jovens no mercado sul-americano. Então o que o Zenit quer fazer? Quer vender esse trio, né? O Luiz Henrique, o Wendel e o Nino, para quê? Pegar esse dinheiro e contratar jovens jogadores com potencial. Eu vou dar só um exemplo. O Ryan saiu, foi para a Inglaterra, tá voando. Já foi convocado pelo Ancelotti. Se jogar bem, vai para a Copa do Mundo. É isso que o Zenit quer fazer, quer pegar os craques aqui do futebol brasileiro, ou da Argentina, ou da Colômbia, ou do Uruguai, antes desses jogadores irem para a Europa, tá? Então essa é a tática aí do Zenit, colocando o Luiz Henrique à venda. Olha, gente, seria uma contratação aí bombástica, uma contratação de peso, né? Se o Flamengo conseguir de fato o Luiz Henrique, mas a gente vem falando aqui já há bastante tempo que o Flamengo tem um projeto para o Luiz Henrique, e não tem essa, no Rio só joga no Botafogo. Isso aí não existe, tá? Quem chegar e pagar, levou. Né? Pagar o que o Zenit quer receber. Então na informação tá aqui 40 milhões de euros, 244 milhões de reais. Agora eu pergunto a você, Luiz Henrique vale 244 milhões de reais? Vale o investimento? Você queria ver o jogador com a camisa do Flamengo? Deixa aqui nos comentários, porque a sua participação, a sua opinião é muito importante aqui pra gente. Agora eu vou dar um recado especial. Tá todo mundo comprando no shopping do Rafa. Todo mundo. E a galera manda mensagem. Rafa, comprei aqui a camisa nova do Mengão, chegou na minha residência. Porra, bonita pra caramba. Peguei com desconto. São vários comentários. Aliás, você que já comprou, coloca aqui o comentário. E tem gente falando assim, pô, é muito bom comprar sabendo que eu tô ajudando o Flamengo. Aqui no shopping do Rafa, qualquer produto rubro-negro, 100% rubro-negro, vai uma parte
do pagamento ao Flamengo, porque são produtos licenciados. E a segunda coisa é que você também ajuda aqui o nosso canal, porque somos afiliados. Você não enfrenta fila, não tem burocracia, clicou aqui, já vai para uma mega loja, ou Mercado Livre, ou Shopee, ou Magazine Luiza, ou Centauro, ou Adidas, e você adquire o produto 100% rubro-negro original, chega na sua casa. Entrega em todo o território nacional. Então dá um pulinho aqui no Shopping do Rafla e vê. De repente você tem um produto aí que você quer na sua casa. Tem troféu da Libertadores, tem quadro comemorativo, tem tudo que você imagina aí no Shopping do Rafla. Olha, eu volto a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Vou ficar de olho nesse jogo da seleção brasileira, vou torcer muito para o Léo Pereira, vou torcer muito para o Vini Júnior, nossos garotos do Ninho, nossos pratas, né? O Léo Pereira não, já veio do Atlético Paranaense, mas o Vini Júnior é garoto do Ninho, o Wesley é garoto do Ninho, mas tá lá também o Danilo, né? Que é também do Mengão, então tem muito jogador. Aliás, o Flamengo foi o time que mais cedeu jogadores à seleção, é impressionante a máquina, é uma seleção, é a Seleflá do Mengão, vamos com tudo, grande abraço pra você, saudações rubro-negras, bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo, valeu!